Olá, alunos e amigos. Bom, então no vídeo de hoje vou também trazer aqui um conceito, abordar aqui um conceito muito importante também para os praticantes de artes marciais chinesas e, de certa forma, das artes marciais em geral, que é um pouco prático também, mas também tem uma concepção teórica muito importante para a vossa formação. Tá bom? Então, os chineses designam esse conceito de Jing. E fazem referência ao Jing quando estamos a manifestar as técnicas, e essas técnicas são executadas com um determinado tipo de potência. Bom, a diferença entre força e potência implica outra grandeza da física, que será a velocidade. Então, como nós estamos a executar pela natureza dos nossos próprios gestos, o termo potência será o mais adequado. Então, quando nós executamos essas técnicas, tá bem? Tentamos gerar potência com essas técnicas, os chineses dividem, pela maneira como é executado o gesto, dividem basicamente em dois grupos. O primeiro eles consideram o termo Li, a letra significa força. Tá bem? Então consideram que vocês executam uma técnica utilizando, vamos pôr assim, a vossa força quando essa técnica é executada sem um bom princípio teórico por trás. Bom, isto pode ser assim um bocadinho difuso, mas eu vou clarificar. Então vamos ver. Por exemplo, para os chineses, não é? Tipicamente, um ataque nunca se encerra em si mesmo, ou seja, nunca pode, por exemplo, deixar o tronco, a posição do tronco, aliás, das pernas, mais propriamente a distância vulnerável. Então, se eu executar um golpe, está bem, e balançar o peso com o golpe, se não bater em nenhum objeto, ou seja, neste caso num adversário, que causa resistência ao meu impacto, a probabilidade de eu deslocar o corpo todo numa só direção, está bem, é grande. E isso fará com que eu, num determinado período de tempo, fique exposto. Bom, então, por exemplo, se o meu adversário é muito estático, se calhar eu posso arriscar um golpe dessa forma, ou seja, se ele não se desloca muito, fecha-se mais, está bem, ou faz guarda, ou defende, mas não mexe muito os pés, provavelmente se eu atirar um golpe, e se não acertar num alvo vulnerável, vou bater na guarda dele, ou nos braços, se for um pontapé nas pernas. Isso fará com que a minha técnica fique, está bem, no sítio onde ela foi, portanto, apontada, vamos pôr assim. O target está lá, eu bato no target e eu continuo, está bem, a usar os golpes, ok? Bom, acontece que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, os adversários não estão estáticos, estão em movimento e usam o trabalho de pés, a deslocação dos pés, para também sair ou defender do que é que vem lá. Isso faz com que quando as técnicas são lançadas com a projeção toda, não estão a ver as pernas, mas se as minhas pernas forem com os golpes, está bem? Então o que acontece é que eu, se falhar, vou ficar momentaneamente, está bem, desprotegido e vulnerável. E podíamos perguntar, então, mas porquê é que a gente lança com tudo? Lança porque, não é? Se eu colocar, quanto maior for o peso eu colocar por trás do meu golpe, mais acelerando esse peso, não é? Eu vou ter então a tal grandeza que será a potência. Tanto mais potência, ou mais capacidade, não é? De afetar o meu adversário eu vou ter. Então, tipicamente os chineses identificam essa força quase como uma força rude, uma força básica. Esse conceito eles designam de Li. E dizem que essa força, ou seja, não é nada de especial para ser executada. Na verdade, de certa forma, o que eles estão a querer dizer é que as pessoas que têm esta força nascem com ela. E os que não têm, não têm. Há pessoas que naturalmente têm essa capacidade de gerar força a partir de um movimento que fazem. Mesmo que esse movimento não seja assim muito técnico, o facto é que conseguem ter um poder bastante devastador e eficiente. Bom, então como as artes marciais na China têm um percurso muito longo, houve muitas mentes pensantes, houve muitos métodos de treino para se tentar retirar, não é, do corpo outras formas de gerar potência que fossem tão ou mais devastadoras comparadas com esta maneira mais básica e ao mesmo tempo não deixassem o
computador não é exposto, ou tão exposto. Então aparece um segundo conceito que eles chamam Jing. Então o Jing é transversal às artes marciais chinesas, ou seja, todas as artes marciais chinesas têm esse conceito. Bom, então o Jing, o que acontece? Não é mais do que uma maneira de gerar a tal potência nos golpes aplicando um método. E então esse método implica já treino, ou seja, em que vocês têm que estudar muito bem quais é que são as alavancas que estão inseridas, está bem, nesse método, e retirar dessas alavancas então o efeito desejado. Isso fez, está bem, com que, claro, diferentes maneiras de boxar, ou seja, estilos de Kung Fu diferentes, tivessem métodos diferentes. Mas haverá assim tantos métodos diferentes, sendo o corpo o mesmo? Eu diria que existem algumas maneiras substancialmente diferentes e que vale a pena nós observarmos, está bem? Para obter, de facto, resultados diferentes. Existe aqui já uma divisão que eu gostaria de fazer também e que faz alguma diferença, se não bastante diferença, na maneira de gerar força. Se estamos a falar de uma distância mais curta ou se estamos a falar de uma distância mais longa. Ou seja, se o boxe é desenvolvido na longa distância, isso implica que por trás dessa força as pernas são de facto um elo fundamental em termos de alavanca. Ok? Já se a distância for mais curta, as pernas continuam a desempenhar uma função importante, mas têm outra dimensão. E quando eu agora mostrar, talvez a gente consigamos compreender melhor aquilo que eu estou a tentar explicar. Então vamos ver. Bom, para começar, posições grandes. Ok? Eu vou só baixar aqui um bocadinho a câmera. Eu penso que a câmera está um bocadinho alta. Só baixar para ver se vocês veem melhor. Posições amplas. Porquê é que se usam posições mais amplas ou posições mais contidas? Por uma questão de mobilidade. As pernas, quando estão mais ou menos contidas, ou seja, têm uma distribuição, ou seja, a distância entre pés é suficiente para me dar estabilidade, mas ao mesmo tempo para me dar mobilidade. Está bem? Depois as posições podem ficar, de repente, muito compridas, se quisermos ganhar distância, ou se quisermos percorrer distância. Ok? Então as pernas estão a servir esse pressuposto. Ora, isso não se altera independentemente da força que esteja a tentar retirar dos movimentos. Nós não alteramos isso. Isso continua a ser válido. No entanto, uma estrutura que tenha uma maior amplitude de pernas implica que as pernas fazem parte da força que vocês querem gerar, ou seja, das alavancas que vocês querem gerar. E começamos então com um conceito que é todos os estilos que usam posições ou boxe muito comprido, seja longilíneo, tudo muito, ou seja, que a distância de luta é maior, então as pernas desempenham um papel para ganhar a distância e ficar à distância correta para se poder bater, com golpes longos, mas ao mesmo tempo elas vão participar de uma maneira muito ativa na maneira como essa força vai aparecer. Ok? Bom, então nós chamamos simetria quando temos duas forças opostas a deslocarem-se em simultâneo. E esse conceito é muito importante quando a nossa forma de Kung Fu, ou seja, o nosso estilo, a maneira como vocês estão a utilizar as técnicas, são na distância, ou seja, longilíneas. Ok? E porquê? Porque a perna de trás vai ser a perna de trás que vai esticar contra o chão. E reparem que este conceito é muito importante. Esticar contra o chão significa empurrar o chão. Ok? Portanto, se eu tiver a posição assim, empurrar o chão. Mas não é levantar do chão. É empurrar contra o chão. Então, ao empurrar contra o chão não cede. Certo? E a consequência que vocês veem desta ação é a flexão da perna da frente. Ok? Então, dessa força que eu vou executar contra o chão e da reflexão dessa força, a bacia vai girar. Tá? Então começa a aparecer esse tipo de movimento em que a perna de trás estica e a bacia vira. E ao virar a bacia, ela começa por projetar, tá bem? Os braços. Então, esse tipo de força, muito amplo, tá bem? É
a primeira forma, vamos pôr assim, ou eu diria a mais fácil de interpretar, okay, como o tal Jing. Ou seja, o Jing tem que ter um método. Os chineses põem a intenção, ou se quiserem, o método, ou a participação na mente, na maneira como nós geramos a força. Treinado a um determinado limite, até que essa metodologia faça parte de vocês de forma automática, com uma tal outra força, não é, que eu diria mais intuitiva, balançada com o peso, aparece também sem que vocês, quando querem executar um golpe, tenham que pensar. Então, esse esticar da perna tem que ser simétrico com o lançar da mão. A perna está a empurrar para trás, a bacia roda e ao mesmo tempo o braço está a empurrar para a frente. E depois, ao puxar o braço para trás, por exemplo, a perna da frente impulsiona um bocadinho para trás e vocês voltam a lançar da perna para a bacia e da bacia para a mão. As mãos são simétricas, ou seja, se eu esticar a de trás, a da frente vem para trás, não só recolhendo, mas fazendo uma puxada. Ok? Ou seja, ela puxa à ordem da perna. A perna empurra um bocadinho, a bacia roda e esta perna e esta perna. Okay? Gerando então essas simetrias que permitem gerar força. Bom, eu agora vou fazer aqui também uns close-ups para vocês perceberem. Portanto, essa força normalmente é associada aqui a posições que são muito amplas. Ah, bem, os chineses dizem que esse Jing é duro. Duro? Como assim duro? Bom, significa que a contração é feita também o mais cedo possível. Claro que não vão contrair antes de lá chegar, não é isso. Mas a contração do gesto é feita o mais cedo possível e faz com que as mãos, não é, quando atingem um alvo ou quando mesmo estão a fazer sombra e estão a pôr força, vocês sentem que na fase final, está bem, da contração, vocês sentem o corpo a formar, está bem, como um bloco. E o bloco, não é, faz uma coordenação do corpo praticamente todo naquele momento. Ok? Então vamos tentar ver. Por exemplo, se eu não usar, não me vou contradizer se não usar as pernas. As pernas farão sempre parte. No entanto, por exemplo, se eu quiser afinar a maneira como tenho a minha simetria nos braços, eu só trabalho com a bacia e as pernas são o meu apoio. Ok? Então eu vou fazer isto, por exemplo. Ok? E depois vou poder usar as pernas, por exemplo, já as pernas estão a empurrar, a bacia a rodar e os braços a bater. Então, ao mesmo tempo, se eu tiver este tempo dos braços certo, ao juntar as pernas, ok? Se tiver, por exemplo, sem o uso das pernas, okay? Se este tempo estiver certo em termos de simetria, puxar com força ao mesmo tempo que se bate, então eu vou utilizar, está bem, as pernas. Ao usar as pernas, vou então empurrar contra o chão e virar, por exemplo. Então, da impulsão e rotação, vocês estão a acrescentar, está bem, alavancas. A expressão final aparece quase que rígida. Daí que eles digam que o Jing seja duro. Ou seja, rígida. Ok? Bom. Então isso implica que provavelmente há outras maneiras de executar a força. Ou seja, de executar essas técnicas com potência. Sem que a utilização do corpo seja exatamente esta que eu mostrei. Ok? Bom, e assim é. Então, no desenvolvimento das artes marciais chinesas, começaram a aparecer maneiras de gerar o tal Jing, a tal força, quase diria uma força pensada, está bem? Com método por trás, etc.
que não usam exatamente as mesmas alavancas, nem a mesma coordenação em termos de alavancas. E chamaram, ok, suave e dura. Suave e dura. Bom, é assim um conceito um bocado esquisito. Entre aspas. Bom, a verdade pelo qual chamaram suave e dura é porque, na altura, os chineses perceberam-se que se retardasse um bocadinho o tempo de contração, ou seja, se vocês não contraírem muito cedo, deixarem o corpo mais relaxado e de repente, não é só mesmo na fase final é que vocês contraíam para não se aleijar, caso contrário as articulações iriam chocar, está bem? Então a potência produzida poderia ser eventualmente até superior. Ok? Outra das coisas que se percebeu é que o efeito quando se batia em alguém, não é? E se usava o corpo muito contraído logo à cabeça, ou seja, para bater na pessoa, tipicamente o impacto que se observava no corpo do outro fazia o corpo do outro deslocar-se, ou seja, ir para trás, ou seja, a massa em si deslocava-se. Já quando se retardava o tempo de contração e se batia, está bem, apercebiam-se que o corpo já não se deslocava tanto, que na verdade a força, ou melhor, o golpe, ao tocar no corpo do adversário, começava a penetrar o adversário, está bem, e começava a golpear o adversário e a produzir um efeito diferente. Esse efeito, não é, em que o golpe entra para dentro do organismo, não desloca tanta massa, a pessoa fica está bem, com uma reação até diferente, chamou a atenção dos praticantes e começaram-se a desenvolver um sem número de maneiras ou métodos de treino para tentar retirar esse tipo de força. Ok? Bom, nós treinamos dois estilos de Kung Fu, um deles é do Norte que usa maioritariamente esse tipo de força que eu estive a mostrar até agora, eles chamam de Jing Duro, enquanto que o estilo do Sul usa aquilo que se chama o Jing Suave e Duro. Bom, como é um estilo que trabalha a curta distância, o que é que acontece? As pernas são mais usadas para fazer apoio e não tanto para gerar alavanca. E a alavanca principal vai aparecer a partir das rotações que a bacia vai fazer. Então, nesse estilo de Kung Fu, como a distância é encurtada ou privilegia-se em termos de estratégia encurtar a distância, então aquela distância adicional que as posições mais amplas dão são mais, ou seja, não se dá tanto ênfase. Uma vez mais perto do adversário, então as pernas surgirão mais como dois apoios e é a rotação da bacia que vai fazer o tronco girar e que vai então aparecer as tais técnicas que eles consideram mais suave e duras. Então a maneira de gerar força suave e dura implica que vocês têm que ter mais Kung Fu, ou seja, mais habilidade. Porquê? Porque é mais difícil. Não é qualquer pessoa que faz isso. Mas atenção, eu estou a falar de artes marciais chinesas, mas se vocês virem um pugilista de topo, profissional, ele sabe fazer aquilo que eu vou dizer, ele faz isso assim, de letra. E as pessoas estão a ver e não sabe, quem não percebe ou não sabe, não é? Ou não treina, olha e pensa que aquilo é bater como está batendo no saco, como um atleta amador faz. E na verdade não é mesmo nada assim. Então, para se ter a capacidade de atrasar a contração para ganhar golpes que sejam mais penetrantes, os chineses chamavam isso suave e duro, eles diziam Yun Sou Rou, Zhi Sou Gao, que significa usar as mãos com suavidade e atingir o alvo com dureza. Então essa tal suavidade significa que o movimento ele é todo gerado com uma mecânica que se vocês não estiverem mais descontraídos não o conseguem gerar. Então essa descontração, esse relaxamento vem dessa necessidade de ter o corpo muito mais, está bem, relaxado. Vamos ver aqui alguns exemplos. Para já eu vou trancar as pernas, ou se quiserem. Eu se estiver assim, eu vou trancar as pernas e vou gerar os meus movimentos, está bem? A partir, cá está, das rotações e não da impulsão da perna ou do levantar do calcanhar. Os chineses também levantam os calcanhares para gerarem força, mas eu diria que não é das coisas que eles mais apreciam fazer no Kung Fu. Porquê? Porque ao levantar-se o calcanhar a posição fica muito mais instável. E como o Kung Fu é uma luta,
é uma arte marcial que tem muita luta, ou seja, tem muitas coisas de agarrar e projetar, gostam de segurar a base para se poderem defender do wrestling, ou seja, das projeções. Mas não quer dizer que não haja técnicas levantadas, também há. Preferem fazê-lo rodando e têm uma amplitude de bacia muito grande, ou seja, nos sistemas de Kung Fu treina-se fazer isto. Vocês não estão a ver os meus pés, mas os meus pés não estão a mexer. Para que vocês, a partir daqui, está bem, consigam então gerar as técnicas e os movimentos. Bom, então agora vou perder um bocadinho mais tempo, que será a base também, ok, da próxima aula, treinando as alavancas que são necessárias para ver se a gente consegue desenvolver então essa maneira, está bem, de bater. Então vamos ver. Para já, dois conceitos importantes. Um diz que é dividir e o outro diz que é balançar. Está bem? Em inglês split e o swing. Ok? Então vamos ver. A primeira coisa que eu preciso é ser capaz de rodar a minha bacia para a esquerda e para a direita, e ao fazê-lo, a minha cabeça, vocês se olharem ali na câmara, veem que a minha cabeça não se balança. Portanto, eu estou a rodar como se estivesse num eixo. Olha. Ok? Portanto, se eu puser numa posição, ok, de perfil, vocês vão ver que a minha bacia, não é travarem a bacia e depois fazem com o tronco, a própria bacia roda com grandes amplitudes. Tá? Então teria o que chamam um quá, a bacia, com essa mobilidade muito importante. Segunda das coisas que é muito importante para gerar esse tipo de força é vocês serem capazes de arquear as costas, ou seja, retroversão da bacia, deslocação anterior dos ombros, está bem? Em que vocês estão a fazer a abdução das cábulas, ou seja, as omoplatas estão a abrir e o vosso peito fica nessa posição. Portanto, é muito importante vocês fazerem esse arco. Os chineses chamam as costas da tartaruga. Ok? Tá? E porquê? Porque todos estes arcos que eu estou a gerar, estes movimentos de rotação e os arcos que eu estou a gerar com o tronco vão ser usados em coordenação para lançar as técnicas. Ok? Então vamos começar com o split. Como o nome diz, é dividir. Cá está a tal simetria. No entanto, vocês vão ter que estar o máximo relaxados para que depois contraem. Se não contrair, lesam as articulações, portanto têm que contrair no fim. Ok? Então o que eu vou fazer é, eu vou levantar a minha mão e depois vou lançar o punho. Então eu vou levantar a mão com a rotação da bacia, puxo para trás e arqueio as costas. E daqui vou lançar o punho. Quando lanço o punho, bato, fecho a mão e depois relaxo. Não tentem fazer uma puxada para trás, porque isso cria uma ideia errada. Eu sei que é isso que está a aparecer, mas eu não puxo para trás. Ok? Eu, ao empurrar a bacia para a frente, ao puxar a bacia para trás, naturalmente o braço relaxa. Em vez de estar a fazer assim, uma coisa assim, que isso, não é isso que está a tentar fazer. Ok? Então vamos lá. Ou seja, rodar. Olha as costas. E vocês podem não se aperceber agora, mas quando estiverem a treinar vão ver que o som é diferente de fazer isto. O próprio som que gera. Atenção que eu estou a fechar a mão como se estivesse a impactar, está bem, contra um alvo. Ok? Tá? Bom, eu agora vou colocar lá uma mão, porque eu disse que era dividir. Vocês até aqui não estão a ver nada que esteja a dividir, certo? Então agora vou colocar lá uma mão e esta mão vem para trás, ao mesmo tempo que a outra vem para a frente. Assim. Tá? Ok? Sim. Aqui estou praticamente relaxado, não é? Vou acelerando
Eu vou tentando gerar mais impacto. Esta mão puxa, quando puxa, olha as costas. E relaxa. Ok? Eu estou sempre a deixar os braços cair para não ficar muito tenso. Ok? Porque se ficar muito tenso, provavelmente, ok? Ou ficar muito tenso, provavelmente vou perdendo as alavancas, ou seja, o corpo deixa de fazer o tal arco, tal costas da tartaruga, e se calhar a minha bacia já não roda tanto os braços, ok? Então eu vou sempre, ok? Relaxado, quando o braço estiver lá na frente, puxa, ok? Relaxado. Ok? Bom, eu agora vou tentar fazer a mesma coisa, mas mais curtinho. Ok? Ou seja, já estou com as costas. Vou tentar puxar a minha mão para trás. Quem manda nisto tudo é a bacia. Faço só aqui uma parte que é muito importante. Cada vez que os meus braços vão para a frente, as pernas descem. No entanto, eu fico no meio. A partir do momento que vocês balançam, o que se passa na bacia não sobe. Ou seja, esse movimento de rotação não passa para a cintura escapular e vocês perdem também a ação. Bom, vou encurtar então. Se estiverem a encurtar, vou pôr aqui as mãos e agora vou puxar uma mão para trás, ao mesmo tempo que lanço a mão para a frente, à ordem da bacia. Estou curvilíneo e apareço retilíneo, ok? Então esta mão está-me a ajudar a tirar a força, ok? Este é mais curto. Há bocadinho estávamos a fazer um mais longo, mais curto, mais refinado, mais longo. Eu tenho mais tempo para perceber, está bem, as alavancas. Eu agora vou executar aqui um X número de movimentos que usam este padrão. Qual é o padrão? Dividir. Tá? Por exemplo, ponho uma mão à frente, ponho a outra na bacia, com as palmas das mãos abertas, viradas para cima, ou seja, posição em supinação, e depois vou rodar, está bem? E ao rodar vou bater com a mão, está bem? Já com a postura pronada, enquanto que esta puxa, está bem? Para a cintura. Então, outro lado. Arqueia. Ok, vamos ver aqui outro. Agora vou bater, está bem, com aquilo que se chama o back fist. Então ponho lá uma mão, esta vem para trás e a outra vem para a frente. Tá? E no final eu vou tentar relaxar, não ficar tenso, cá está, rígido. Vou tentar atrasar um bocadinho o tempo da contração, mantendo para essa sensação, não é, de um elástico. No entanto, vocês não criem essa reação puxando o braço. Vocês criem essa reação relaxando no fim, em vez de estarem a puxar o braço, porque senão vai ficar uma coisa assim e não está certo, ok? Tá? Mesmo que seja similar àquilo que passa na câmara, fiquem com essa ideia, ok? Porque pode muitas vezes na câmara não passar a imagem, até pela qualidade, etc., não passar a imagem correta daquilo que eu estou a procurar transmitir. Então, quando tenho esta posição, as costas não estão numa posição, está bem, normal, elas estão arqueadas. Depois, quando eu rodo a minha bacia, a mão que está mais avançada
recolhe, com a rotação, a outra é projetada. Está bem? Antes de chegar ao fim, vocês vão ter que fechar a mão, senão vão aleijar o cotovelo e depois voltam a relaxar. Tá? Vamos virar aqui, para vocês à direita. Não é? Isso. Ok. Mais uma, está bem? Agora vou passar um braço, vou interceptar e vou dividir. Então, eu vou começar por manter, cá está, a bacia relaxada. Está bem? Relaxada. Depois divido a força e na altura certa vou puxar e vou então tentar bater dessa forma, ok? Ou seja, estar de perfil, relaxado, ok? Depois vou criar então a divisão para a simetria, vai arquear as costas e a partir daqui ao mesmo tempo que puxa, tá bem? E é feito para o lado, ou seja, 1, 2, 3, para o lado contrário. Suave, então 1, 2, 3, volta outra vez, mantém sempre, está bem? E está a rodar, mas não balança, se faz favor, ok? Se não perdem o princípio que nós estamos a treinar, tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Assim, tá? E 1, 2, 3. Esqueçam que o timing, tá? Não fica rígido, ok? E ok? Bom, fica aqui então alguns exemplos para vocês. É um trabalho de mais paciência, vocês interpretarem e perceberem como é que está o corpo e depois de conseguirem libertar força que para já não se assemelha àquela expressão mais convencional que se treina, tá bem? Em que há aquele movimento mais, diria, contraído, rígido, duro, tá bem? De quando o Jing tem a utilização típica de posições amplas e com o apoio da perna de trás, tá bem? Apoio neste caso como alavanca, porque apoio, claro está, as pernas serão sempre o nosso apoio. No entanto, quando estamos a treinar um Jing mais suave, o exemplo que eu trouxe aqui, ele utiliza as pernas como apoio e será a bacia, a coluna, a cintura escapular e os braços. Está bem? As alavancas, portanto, preferidas para, em coordenação, utilizar a força. Já viram que há movimentos que são curtos, ou seja, mais curtos, movimentos podem ser mais amplos, só têm que ter cuidado quando querem contrair. Quando o movimento é muito amplo, ok, têm que ter o cuidado de contrair perto do fim para não magoarem as articulações. No entanto, se contraírem muito antes de estar esticado, a força fica, como os chineses dizem, dentro do nosso próprio corpo, ou seja, ela não passa para fora. Para passar para fora, eu vou ter que descontrair e só depois é que vou atrasar essa contração para proteger as articulações, preparar a estrutura física para o impacto e então a força passa de forma diferente, está bem, para o adversário. Bom, fica aqui então
alguns conceitos em relação à manifestação da força. É trabalhar em cima deles, está bem? Na próxima aula vamos ver se conseguimos, está bem, fazer então a aplicação prática desses conceitos durante a aula, ok? Obrigado a todos e mantenham-se seguros.